Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Está aí na telinha para vocês. Amigo esse que já de anos, né, um dos fundadores do programa Espiritismo em Foco, né, está com a gente aqui desde 2010, quando nós começamos a fazer o programa. E ele sempre dando essa força, esse carinho para todos nós. E hoje ele vem falar para a gente sobre o livro O Céu e o Inferno, que está completando 150 anos esse ano. E nós vamos falar aqui um pouco sobre o livro, a história do livro, o que o livro traz para a gente, o que ele informa para a gente, o que os Espíritos trouxeram para a gente nesse livro, né? O Céu e o Inferno. E vamos falar do capítulo, o capítulo 6, né? Você falou? Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Vamos entender aqui, né, o que nós temos que fazer para que a gente possa ter uma vida futura melhor, né? Então, ele vai conversar com a gente aqui. Nós, esse mês de agosto, agora vamos começar ao sorteio, né, que vai ser no último programa do mês de agosto. Então, você que quiser participar, pode começar a ligar. Meu querido amigo Henrique já está ali ao lado do telefone. Pediu o Davi para colocar aí o telefone na telinha para a gente aí. Telefone 2648-9008. Para você ligar, querendo fazer só a pergunta, ou só participar do sorteio, ou se quiser fazer pergunta para o Cássio sobre o tema de hoje, pode ligar e fazer, que ele vai responder com todo carinho, tá ok? Semana que vem, nós vamos ter aqui no nosso programa a doutora Maria Carolina, pediatra, ela é presidente da AME Lagos. E o tema que ela escolheu para a gente conversar com a gente é: quem são os médicos espíritas? E dentro desse assunto, também nós vamos bater um papo sobre saúde emocional, mental.
E as nossas condutas, né, elas interferem na saúde do corpo. Então nós vamos bater esse bate-papo aqui com a Maria Carolina, e ela também vem falar, né, sobre o workshop que vai acontecer no dia 18 de maio. Ela vai conversar com a gente, depois eu vou falar para vocês. Vou até pedir ao Davi, coloca aí na telinha aquele da semana passada que nós fixamos. Vê se está aí, por favor. É do workshop, esse aí. Então, aproveitando, dia 15 de agosto, tá? Que é um sábado, vai ser de 8h30 até as 15 horas. E vai ter o doutor Fernando, que esteve aqui com a gente falando semana passada sobre epigenética. Ele vai falar também sobre esse assunto no workshop. E vamos ter também o doutor Flávio Brown, que ele é psiquiatra, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Santos. E vai falar sobre vários temas. Ele é especialista também em terapia de vidas passadas. Vai falar sobre a visão médico-espírita da depressão, ansiedade, somatização, pânico, ectoplasmia. E depois também vai falar sobre dependência química e outras drogas na visão espírita. Isso vai ser lá no anfiteatro, né, do edifício Vitor Rocha, aqui, bem em frente ao Hospital Santa Isabel. Então, estão todos convidados. É só chegar, não precisa se inscrever, é só chegar lá, né, e assistir lá. Vai ter, eu acho que tem um determinado número de vagas, porque o auditório não é muito grande, mas com certeza, é muita coisa boa para a gente aprender, conhecer um pouco mais sobre medicina espiritual. Então a Maria Carolina vai estar aqui conversando com a gente, fazendo o programa, e também vai falar com mais detalhes sobre esse workshop da AME Lagos. Tá ok? Vamos falar aqui então das palestras que acontecem essa semana nas casas espíritas. Essa semana só dá Marcelo Turra, viu? Marcelo Turra está no Trabalho do Jesus nessa quarta-feira agora, dia 12, falando sobre adultério, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, às 8 horas da noite, quarta-feira, no Trabalhador de Jesus. E no domingo, às 18 horas, Marcelo também vai estar falando sobre Jesus e o deserto. Então, Marcelo Turra, essa semana no Trabalhador de Jesus, na quarta e no domingo. E hoje, às 8 horas, Marcelo Turra, né, vai estar também lá na Casa René Peça, falando sobre limites da encarnação. Então, Marcelo também é imperdível, uma tremendo amigo da palestrante, que já esteve aqui também no nosso programa várias vezes. Então, ele vai estar hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça, falando sobre limites da encarnação. Tá ok? No Amor e Caridade, que é a casa do meu amigo Cássio, na sexta-feira agora, Bezerra de Menezes, Jesus e o Espiritismo, vai ser a Carmen Silveira. 8 horas agora, sexta-feira, tá? No Amor e Caridade. No domingo, 9 horas da manhã, Solidariedade Fraternal com Cristiano, também, lá do Seja, lá de Arraial, não é isso? Joana de Anjos, lá de Arraial. E na segunda, às 17 horas, Bem-aventurados os aflitos com meu querido amigo Vladimir, lá do Amor e Caridade. Então, essas são as palestras do Amor e Caridade, tá ok? Nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural. A gente volta já para a gente começar a conversar com o Cássio sobre os 150 anos do livro Céu e Inferno. É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon.
Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos ao nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com o Cássio, vamos pedir que ele faça para todos nós uma oração, que a gente possa juntos ter um clima bacana, que a gente possa fazer um programa que seja interessante, que tire o máximo de dúvida das pessoas, né, que esclareça o máximo. A gente sabe que a gente não dá para falar todo assunto, mas que, como eu falei no início, se tiver dúvida, pode telefonar, fazer a pergunta, que o Henrique está aí ao lado do telefone, 2648-9008, fazer a sua pergunta que o Cássio, com certeza, vai responder para vocês, tá ok? Então vamos juntos agora ouvir a oração do meu querido amigo Cássio. Boa tarde, meus irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, colocar a imagem do Mestre em nossa mente e vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Mestre e amigo, Rabone de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para falar do Teu Evangelho de luz, através dessa doutrina tão maravilhosa que nos esclarece para nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Que os bons espíritos, que os espíritos de luz estejam conosco, Caibachuto, a equipe espiritual deste trabalho, que possa nos envolver, trazendo a paz, a tranquilidade, a serenidade, para que possamos falar um pouco desta doutrina e deste livro tão maravilhoso que faz 150 anos, que é o Céu e o Inferno. Que a paz, que a alegria, que a proteção de Maria de Nazaré esteja conosco, nos envolvendo e permanecendo hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido amigo, antes de nós começarmos a conversar, gostaria que você falasse, né, do 17º Encontro de Família que vai ocorrer em setembro, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Gostaria que você fizesse o convite aos nossos amigos. Meus irmãos, todo ano nós fazemos um encontro de família no Amor e Caridade, todo terceiro domingo de setembro de cada ano. Então, esse ano não vai ser diferente, nós vamos fazer lá o nosso encontro. O tema já foi escolhido, porque houve uma votação, né, do tema a ser escolhido, foi o tema de número 4, que foi os desafios da Reforma Íntima. Esse é que venceu.
E vai ser esse tema que vai ser trabalhado no dia 20, o horário é de 9 às 17 horas. Nós ficamos direto lá no Amor e Caridade, em oficinas, em trabalhos, estudando, pesquisando e desenvolvendo esse tema que é tão importante, que é a reforma íntima. E o almoço é servido lá mesmo, a um preço de R$10, que já recebe também o refrigerante, só a sobremesa que é a parte. A idade mínima é 14 anos, não é isso? A idade mínima é 14 anos, exatamente, 14 anos, e todos podem participar, mas quem quiser fazer a inscrição tem que ir lá no Amor e Caridade para fazer a inscrição, até mesmo porque a inscrição é limitada, nós temos um limite de participação, para que também não venha atrapalhar o trabalho. Então, quem quiser participar, compareça lá uma das reuniões públicas que tem domingo, segunda e sexta-feira, domingo 10 horas da manhã, segunda-feira às 17 horas e sexta-feira às 20 horas. Faz a inscrição, já deixa a inscrição pronta para o dia 20 de setembro, então, estarmos juntos estudando sobre a reforma íntima. Ok. Meu amigo, então vamos começar a falar sobre o livro, né, O Céu e o Inferno, 150 anos. Então, eu queria que você falasse por que Kardec resolveu publicar, né, e fala pra gente um pouco sobre o livro, né, para que nossos amigos que não são espíritas, principalmente, que não conhecem, e para saber que isso é um dos livros do Pentateuco. Exatamente, faz parte do Pentateuco, né, das 5 obras, e esta obra veio no ano de 1863. Kardec recebe um aviso do plano espiritual. Esse aviso pode ser até lido em obras póstumas. Então, 2 anos antes da publicação do Céu e o Inferno, que o Céu e o Inferno foi publicado no dia 1º de agosto de 1865. Então, estamos exatamente na data já, porque hoje é dia 3, na data da publicação, exatamente comemorando ainda esse acontecimento. Então, este aviso vem da espiritualidade superior, dizendo o seguinte: chegou a hora de a igreja prestar as contas do depósito que lhe foi confiado, de maneira como praticou os ensinamentos do Cristo e do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade que a conduziu os espíritos. O que foi esta comunicação? Esta comunicação é que veio para preparar, né, o codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois o Céu e o Inferno. Então, porque ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos e já tinha publicado o Livro dos Médiuns. Então, faltava essa obra básica que era do Evangelho. E Kardec, o gênio que é Kardec, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo apenas a parte moral. Ele tira toda a parte dos fenômenos, né, do Evangelho, tudo isso ele tirou para que não criasse polêmica. Então ele deixa só a parte moral. E logo depois ele publica então o Céu e o Inferno, que vem nos explicar exatamente, faz um balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena, até os nossos dias. Porque nós espíritas muitas vezes ficamos um pouco à parte, né, deste livro Céu e Inferno, mas ele é muito importante, porque ali fala das penas futuras, de como proceder para melhorar a nossa evolução. Então ele diz, ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura, as penas e recompensas após a morte, sem o plano obscuro das superstições e misticismo dogmático, para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. Nós precisamos compreender que Kardec não codificou a doutrina dentro de um escritório com ar-condicionado. Não foi assim. Kardec preparou a codificação na prática, nas comunicações, no campo, na atividade. Então, todos os livros foram assim. Então, a gente tem que entender isso. Então, ele diz que é pesquisa científica. São várias comunicações que tem no Céu e o Inferno, de espíritos que passaram, como nós, passam por muitos problemas na Terra e veio trazer o seu testemunho. Mas mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Mais uma vez,
estou aqui com a voz lá embaixo. Cássio, o Kardec fala nesse livro, O Céu e o Inferno, você disse que ele recebeu comunicações. Essas comunicações, desculpa, minha garganta está. Essas comunicações eram de espíritos superiores passando instruções, ou tem também espíritos, vamos dizer assim, do inferno, conforme você falou no título do livro, espíritos inferiores, ou espíritos em sofrimento, ou é só comunicação de espíritos superiores a Kardec? Não. As comunicações do céu e inferno tanto têm espíritos superiores, né, para dar instrução, como nós vamos ver hoje, que é o tema central do nossa conversa, é o Código Penal da Vida Futura. Então, são as instruções dos espíritos, mas espíritos superiores. Mas também tem comunicação de espírito comum, de suicida, espíritos perseguidores, enfim, são várias comunicações. O Kardec, inclusive, ele prepara isso tudo nas comunicações de forma para que a gente possa entender o processo da evolução do espírito. E me diz uma coisa, esse nome, o céu e o inferno, o Kardec colocou logo de cara esse nome, ou ele colocou um outro, depois mudou? Como é que foi o esquema da escolha do nome desse livro? Na verdade, foi logo de início, mas ele tem um outro título. O céu e o inferno, muitos espíritas, eu fiz essa pergunta numa palestra que eu fiz lá em São Pedro da Aldeia, quase ninguém me respondeu. Qual é o outro título do céu e o inferno? Quase todo mundo ficou pensando e acabou não lembrando. É a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas como a justiça divina segundo o Espiritismo ficava uma coisa assim muito individual, assim um pouco fechada, ele resolveu, né, inspirado pelo plano superior, colocar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então cria um impacto para que a pessoa tivesse a curiosidade de ler. Ué, o céu e o inferno? O que será isso? Qual será a comunicação que está nesse livro? O que esse livro quer dizer? Até mesmo para chamar a atenção, porque a gente tem que pensar que Kardec era um gênio. Já naquela época, ele criou uma revista espírita para ter o feedback. Antes de publicar O Céu e o Inferno, ele faz uma chamada da publicação, do que vai publicar o livro, como se fosse uma propaganda. Essas coisas a gente sabe de hoje, que as revistas fazem isso. Quando vai publicar um livro, a gente faz uma chamada, quando vai começar uma novela nova, a televisão faz uma chamada do que vai acontecer. Naquela época, Kardec já tinha essa visão do futuro, de chamar a atenção para uma coisa que vai acontecer. Então, essa revista espírita já trazia algumas colocações do livro O Céu e o Inferno, que é extremamente interessante. Por isso, eu falei aqui da outra vez, vou repetir, o estudo da revista espírita de Allan Kardec, daquela que ele publicou enquanto estava encarnado, são extremamente importantes para aqueles que pesquisam a doutrina espírita. Eu queria saber se o som do meu querido amigo aqui, Marco, já está funcionando legal, se já está bom. O meu querido amigo Flávio, tivemos milhares de... está dizendo aqui... milhares de comunicações reclamando do microfone. O Davi, tem um amigo nosso aqui tá dizendo, Flávio, que o meu microfone está muito grave e o do Marcos está muito baixo. Vê se dá para acertar isso aí. Flávio, me dá aí o feedback aí, tá, Flávio? Para ver se melhorou aí. O Marcos acho que estava desligado, né? Eu não sei. Já está funcionando bem aí, Davi? Já? Então já, então tá legal. Milhares de comunicações. O meu estava muito grave. Tá? Kardec, nesse livro, tá? Ele fala de fato do céu, do inferno e do purgatório, né? Porque a gente sabe que purgatório, né, foi a Igreja Católica que criou o purgatório, né? Porque ia para o céu ou para o inferno. Aí criou-se o purgatório, que é para amenizar um pouco a coisa. E ele fala sobre isso? Fala. Faz uma belíssima explicação logo nos primeiros capítulos, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais,
com base nos resultados de sua investigação. Porque Kardec fazia investigação, ele fazia, ele apurava os fatos e as comunicações para poder escrever. Kardec não repudia o dogma do purgatório, porque o purgatório veio depois. Porque no dogma da Igreja Católica só tinha o céu e o inferno. Ou a pessoa ia para o céu ou ia para o inferno. Mas e aquelas pessoas que eram mais ou menos? Que não fazia nem mal, nem fazia bem, mas eram assim, meio termo. Que ia acontecer? Ia para o céu ou ia para o inferno? Quem ia decidir isso? Então ela cria o dogma então, do purgatório. E Kardec aproveita isso e não tira isso da codificação, não. Ele coloca e deixa o purgatório, inclusive, dá testemunho, que o purgatório nada mais é do que a terra. É onde nós vamos expurgar os nossos defeitos, as nossas falhas. O purgatório passa a ser, então, a terra. E o céu e o inferno é uma questão apenas da nossa vivência. Não existe um lugar específico chamado céu ou inferno. É a nossa condição espiritual, ou seja, as nossas vibrações, aquilo que fazemos durante toda a nossa jornada, todas as nossas encarnações. Ou vamos para um lugar melhor, de acordo com as nossas vibrações, ou para um lugar pior, também de acordo com a nossa vibração, com a nossa consciência. Aquilo que praticamos, o bem e o mal. Com certeza. No assunto de hoje, que é o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, está em que capítulo? Me procurar depois, porque eu estou sem o livro aqui, depois eu vou procurar. Ele está no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Pode olhar lá que começa o Código Penal da Vida Futura, que é fantástico. É uma colocação assim magistral do codificador, né, dos benfeitores, que vai falar então do Código Penal da Vida Futura, como o nosso Código Penal. Não existe o Código Penal aqui, da Terra, né, que tem o julgamento, aquelas coisas todas, e é exatamente isso. Só que ele coloca ali as observações do plano espiritual para as nossas vidas. E o que é? O Espiritismo, o Kardec, ele coloca, inclusive, né, na introdução do Código Penal da Vida Futura, ele coloca o seguinte: o Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular o código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas em 33 tópicos. Então são 33 tópicos que ele cria, que ele faz o Código Penal da Vida Futura. Então, meu querido amigo, então vamos começar então a entender o que é isso, né? Então, baseado nesse código, nós vamos fazer algumas perguntas, algumas questões, que acho que todos nós aqui, né, temos as dúvidas do que vai acontecer com a gente no futuro, né? E a gente fala muito aqui no nosso programa, mas é sempre bom a gente conversar, repassar isso, porque para que a gente possa realmente fazer com que isso penetre dentro da gente, que a gente realmente possa tomar a decisão de fazer as mudanças necessárias. Então, a felicidade perfeita faz parte desse nosso mundo, a qual a causa dos sofrimentos e das venturas. É assim mesmo? Acontece isso? Acontece. Ela não faz parte ainda do nosso mundo. A felicidade perfeita é inerente à perfeição do espírito. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Então, nós não vamos achar ainda na Terra a felicidade perfeita. Vamos encontrar momentos de felicidade, que pode ser muitos momentos. Depende sempre da nossa condição espiritual, da nossa vontade. Então, o Kardec diz, toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então, quanto mais trabalhamos a nossa perfeição, nosso crescimento espiritual, mais perfeitos ficamos, mais felicidade acontece em nossas vidas. Porque quanto melhor, quanto vibrarmos o nosso pensamento, as nossas atitudes de forma positiva, mais coisas positivas acontecem conosco. Então é uma questão de vibração, de mudança interior.
E isso depende sempre de uma palavra bem pequenininha, mas que muda tudo, que é a vontade. Então, a vontade de mudar é que vai determinar tudo. Eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor. E vou começar a pensar de forma diferente, agir de forma diferente, trabalhar minhas imperfeições, enfim, fazer todo um projeto de vida, não só para esta encarnação, mas para as outras também. Dessa forma você colocou que o indivíduo só pode ser feliz se ele evoluir espiritualmente? Exatamente. O materialista não pode ser... A felicidade completa. Completa. Felicidade completa. Não temos a felicidade completa. Mas se o indivíduo que é materialista, ele tem todas as posses que ele planeja ter, porque ele tem condição, ele está no espaço que ele gostaria de estar, com a pessoa que ele gostaria de estar, com saúde tranquila, ele está feliz, não está? Momentaneamente feliz. Mas vai existir sempre alguma coisa, alguma imperfeição que ele precisa recuperar. Seria tão fácil. Seria fácil. Seria fácil demais comprar a imperfeição. A melhora. O cara tem bilhões, compra uma ilha paradisíaca lá, coloca as pessoas que ele quer que estejam ali e vai viver feliz com quem ele estiver fazendo o que ele quer, toda a felicidade. Se ele tiver uma dor de barriga, ele vai lá e compra um médico, bota do lado lá, tomar conta dele, fica feliz, cara. Ele não pensa em evolução espiritual, ele está tranquilo, ele está com aquilo que lhe basta. Ele não está feliz? Na verdade, ele está perdendo tempo, porque a felicidade completa ainda não é deste planeta. Porque nós estamos num planeta de quê? Mas para ele está feliz. Para ele, na visão dele. Mas será que a visão dele é a visão correta? É a visão do plano superior? É a visão do... Quem está sentindo a felicidade é ele. Momentânea. Isso aí não tem dúvida, é momentâneo. Porque se ele encarnou neste planeta ainda, neste planeta de provas e expiações, é porque ele não é um espírito evoluído ainda. Então ele não veio como missão, não veio nada disso, ele veio para expiar e provar a sua evolução. E desfrutar. E desfrutar se ele tiver condições materiais. Essas condições materiais foi dada a ele para que ele possa dividir com aqueles que não têm, não para uso próprio de dividir só para ele, com o egoísmo. Então, se o cara tem muito, se ele não dividir o que ele tem, ele não é feliz? Olha, a forma de entendermos a felicidade vai estar um pouco... eu tô querendo entender, vai estar um pouco além do que a gente chama de momento feliz e felicidade. Porque felicidade completa, aquela que é paz espiritual, força espiritual, é tranquilidade, é saúde, é conviver bem, é ter harmonia com tudo. Realmente, neste planeta ainda não temos. Segundo a ONU, né, que é o bem-estar social, mental, físico e nosso, agora espiritual também, né? Se você tiver esse conjunto, não é feliz. Bato na tecla, tem que ser material também. Tem que ter um dinheirinho no bolso. Mas não adianta eu estar todo feliz da vida com o meu lado espiritual se eu não tenho dinheiro para comprar um feijão com arroz para amanhã. Mas se fosse assim, todas as pessoas ricas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Então todos os povos são felizes? Não são. Tem que ter dinheiro também. Mas não é. Basta a gente ver, basta a gente analisar onde estão aqueles impérios antigos, né? O Império de Roma, do Egito, e tantos outros que passaram, reis, rainhas, que tiveram tudo material, mas não foram felizes. Inclusive, no céu e inferno, tem comunicações desses espíritos, que passaram por aqui, tiveram todos os bens materiais, mas não foram felizes. Por quê? Não completaram isso. Porque a felicidade plena, o que o Kardec nos coloca, a espiritualidade nos coloca, a felicidade perfeita é inerente à perfeição do espírito. Quanto mais perfeito o espírito, mais evoluído, mais feliz ele é. Porque isso a gente vai compreender, na verdade, quando chegarmos a um estágio em que a gente possa entrar exatamente nessa linha de raciocínio do Kardec. Porque, na verdade, a codificação espírita está além do nosso tempo. É uma coisa que nós precisamos estudar muito ainda para a gente compreender toda essa informação que Kardec nos trouxe.
pelo menos o céu e o inferno há 150 anos atrás. Bom, estou perguntando ali, eu só estou pensando em dinheiro. Não, é porque a gente... a ideia que se a passa ideia que ficou é que não depende disso, mas eu acho que depende também um pouco da situação financeira do indivíduo. Se a pessoa souber usar a riqueza, aí sim. O problema é que, como você falou desse presente de expiações, a maioria das pessoas que tem dinheiro não sabe usar. Esse é que é o problema. Aí começa a fazer coisas... Na cabeça de quem tem dinheiro, pedir para ser feliz. Mas nós somos dois. É verdade. Mas na realidade não é repartir o que tem, né? É colocar uma parcela daquilo que tem para outras pessoas que não têm. Para fazer... Tá, então vou pedir o Cássio agora para explicar melhor isso, então. Olha, eu vou colocar exatamente o que o Kardec nos informa. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem uma, ou um quarto, ou metade, ela sofrerá menos. E quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na Terra aquele que sofre de muitas doenças. Padece mais do que aquele que sofre apenas de uma, ou de nenhuma. Então, esse exemplo é fantástico, porque se nós temos muitas imperfeições, nós vamos sofrer sobre essas imperfeições. Aí ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele tem um problema, tem uma imperfeição que é egoísta, ele é muito egoísta. Ele vai ter que passar por esse problema, vai ter que superar esse problema, se ele quiser se tornar realmente uma pessoa feliz. O dinheiro dele não vai comprar essa qualidade para ele. Então ele vai ter que colocar isso, expurgar isso aqui mesmo, no planeta Terra. Então, para mim ser feliz, eu, Márcio, quero ser feliz. Como é que eu vou saber o tamanho da minha felicidade ou infelicidade? Como é que eu vou saber a quantidade de imperfeições que eu tenho? Tem como? Tem. Todos os dias, segundo está na codificação, a análise diária das nossas atividades. A análise diária das nossas atividades não é dizer assim, hoje eu fui ao banco, paguei isso. Não é isso não. A análise que nós fazemos diariamente, antes de dormir, é aquela análise assim, o que eu fiz de bom hoje para o próximo e para mim mesmo? Quais atitudes eu tomei a bem do outro, para o meu crescimento espiritual? É exatamente essa avaliação. Então, a partir disto, nós vamos começar a avaliar a nossa condição espiritual. Se estamos melhorando, se estamos tratando melhor o próximo, se estamos convivendo melhor com o próximo mais próximo e o próximo distante, se na casa espírita ou nas atividades religiosas, seja ela qual for, estamos de fato praticando a caridade ou só indo por obrigação, se estamos em contato com o plano espiritual só para pedir, sem agradecer. Então, todas essas avaliações que nós fazemos diariamente, que é interessante a fazer diariamente, mas se não conseguirmos pelo menos uma vez por semana, nós avaliarmos como estamos, isto sim vai nos dar a condição de entender em que nível nós estamos, a que ponto eu posso melhorar mais, procurar mais, crescer mais. Cássio, eu tentei fazer isso aí que você está dizendo, à noite, começar a imaginar tudo aquilo que eu fiz errado, que deixei de fazer o certo, mas era tanta coisa, cara, que eu desisti, porque a gente chega de noite, olha, acordei, era para fazer isso, não fiz, falei isso aqui para alguém que não era para ter dito, e a gente vai à noite relembrando durante todo o dia todas as coisas erradas que falamos e fizemos, e as coisas certas que deixamos de fazer e que deveríamos ter feito. Era tanta coisa que um caderno de 100 folhas, linha por linha, não dava. Eu desisti, porque desse jeito não vou ser feliz nunca. Mas nesse código penal da vida futura, a lei de progresso fica onde nele? Kardec nos coloca o seguinte: cada alma tem a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e sua vontade. Sempre ele reforça isso.
esforço e vontade. Sem vontade, a gente não chega a lugar nenhum. Resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Qualquer pessoa pode melhorar. Basta ter vontade e determinação para isso. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito de suas obras. É exatamente isso que você estava fazendo, Marcos. Todo dia fazendo isso, mesmo que seja uma coisa muito grande de coisas que você ainda precisa fazer, mas pelo menos você já vai saber qual é a lista que está maior, a das bem-aventuranças ou a lista do que eu deixei de fazer. Então, quanto mais fazermos pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, análise, aí sim, estamos no caminho certo. E o Kardec, ele reforça esforço e vontade. Nada sem esforço e vontade acontece. Mas o que me complicou a situação à noite foi que aquilo que eu fiz de errado era tão grande, e o que eu deixei de fazer o certo era tão grande, do que aquilo que eu fiz de correto. Então eu fiquei estarrecido. Eu vou parar por aqui porque não vai dar não. É muita coisa errada que a gente faz no dia a dia. São coisas, não é coisa, porque a gente quando fala fazer coisas erradas durante o dia, não é coisas absurdas de matar alguém, ou nada disso. São pequenas coisas que a gente faz errado no dia a dia. É a ignorância que a gente trata o indivíduo. É uma passagem que a gente deixa de dar para um idoso. São pequenas coisas que vão se acumulando durante o dia, e quando você chega no final do dia e vai fazer um levantamento, aquilo é uma gota d'água que vai colocando dentro de um balde. Chega no final do dia, o balde está cheio. Né? São pequenas coisas do dia a dia. Até um bom dia que você deixa de dar, porque está com cara feia com alguém, você vai sendo acrescentado a gota d'água no balde. Nós vamos pedir um pequeno intervalinho aí, a minha garganta já está pifando. Beber uma água aqui, rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade e orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor.
eu gostaria de dar um recadinho para a Célia Pereira, que foi sorteada a semana passada, que ganhou o livro dos Espíritos, e Ana Cristina, do Recanto das Dunas. Ana Cristina, por favor, você liga para cá agora, se você está vendo a gente agora, pro Henrique, dá o seu telefone para eu poder entrar em contato com você, porque isso que aconteceu, eu perdi o papelzinho com o telefone, aí eu não pude ligar. Então, por favor, dá o seu telefone para a gente poder ligar para você, para eu poder te entregar o teu livro, tá? A Abigail já esteve aqui, já pegou o seu livro, o seu evangelho, e a Célia Pereira também nós vamos entrar em contato, também que eu estava sem um telefone, mas já estou com o telefone aqui, para entregar o livro dos Espíritos para você, tá, Célia? Então, eu não liguei por causa disso, porque realmente eu não sei, o papelzinho do sorteio sumiu, não sei onde que aconteceu, ok? Então, se você quiser ligar para fazer uma pergunta para o Cássio ou participar do nosso sorteio, 2648-9008. Então, está aí na telinha o telefone, é só ligar, sobre o tema de hoje. Você pode ligar que o Cássio responde com certeza. Meu amigo Cássio, uma perguntinha aqui boa para você. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e más qualidades que possuímos? Fala bem disso aí para a gente entender. Será que tem alguma influência? Será que fazer coisa boa, ruim Tem toda influência. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Então, meus irmãos, não adianta apenas não fazer o mal. Eu não faço mal a ninguém, vou para o céu. Não. Temos a obrigação de fazer o bem. Porque fazendo o bem é que vamos nos credenciar não por um céu de local, mas um céu em nossa consciência. Ou seja, é o local onde as vibrações de amor, de paz e de harmonia, ou seja, uma colônia espiritual. Vamos ser convidados a uma colônia espiritual. Vamos passar direto pelo umbral. O umbral vai ser apenas o caminho, porque todos vamos passar pelo umbral. Mas a permanência lá depende de nós. Então não adianta, não faço mal a ninguém. Mas e o bem? Você faz? Você pratica o bem quando tem oportunidade? É exatamente o que o Marcos estava dizendo. Quantas oportunidades diárias nós temos de praticar o bem? Ajudar uma pessoa que nos pediu alguma coisa, um amigo que liga, às vezes, precisando apenas ouvir. A gente vai oferecer a nossa paciência para ouvir aquele amigo que está precisando. Um atendimento fraterno na rua, no banco, numa fila, enfim, porque as coisas acontecem em nossa vida, não é por acaso, nada é por acaso, nada aconteceu, isso é um acaso. Não, não é o acaso não existe. Nós temos que estarmos atentos, não adormecidos, porque na verdade, eu assisti uma palestra na sexta-feira da professora Sônia Rolim, tão interessante, que ela fazia uma colocação em que nós estamos apressados sempre. O mundo está tão agitado, as pessoas estão tão com pressa, que a gente perde aquele momento, às vezes, de um contato mais íntimo, de uma conversa mais fraterna, de um atendimento, de um acolhimento. A gente passa correndo, a gente nem vê o sofrimento do outro, a gente nem percebe que tem uma pessoa pedindo algo na rua, que está... Às vezes não é o bem material que vamos dar, mas às vezes é a atenção, é algo que aquela pessoa, aquele espírito que está ali expurgando aquilo, porque se ele está naquela condição é porque ele precisa para evoluir. Ninguém sofre por acaso, ninguém adentra a vida física com sofrimentos, com dores, sem o motivo principal, que é a evolução. Expurgar aquilo que foi feito de outras encarnações. Porque se não fosse assim, nós não compreenderíamos o futuro, não teríamos a esperança de estarmos num lugar melhor.
Jesus, o nosso mestre, nosso Rabone, ele nos ensinou isso muitas vezes, em muitas parábolas, em muitas colocações. Ele deixou o amor como forma de crescimento espiritual. Então, o amor o quê? O amor incondicional. O amor que nos faz em contato direto com o Pai. E foi, inclusive, Jesus que nos colocou essa palavra Pai. Antes, nós tínhamos Deus como o onipotente, aquele que julgava, aquele que castigava. Mas Jesus nos ensinou, Ele é o nosso Pai. E o Pai perdoa sempre. Mas depende sempre da nossa condição, do nosso esforço, da nossa vontade, de estarmos atentos à evolução, porque a vida na Terra não é só prazeres materiais, não. É busca da evolução espiritual, porque somos seres eternos. Vamos continuar vivendo, a vida continua no plano espiritual. A vida terrena, ela acaba, mas a vida espiritual, ela prossegue. Então, é isso que nós temos que valorizar, é isso que nós temos que exercitar ao longo da nossa passagem nesta encarnação. Cássio, você falou no início da sua resposta ao Renato que a cada falta que cometemos é por causa das nossas imperfeições. Vamos supor que eu, Marcos, ao longo da minha vida, tenho feito diversas coisas erradas. No final da minha vida, velho, ou até durante a minha vida, antes de ficar velho, eu me arrependa do que eu fiz de errado. Significa que eu evoluí? Por causa desse arrependimento? É o início. E em função desse meu arrependimento, eu sou merecedor de estar, vamos dizer assim, no céu? Não. Só o arrependimento não basta. Só o arrependimento é como se fosse assim o primeiro passo. A gente se arrepende. Mas o Kardec coloca... Mas é um passo para a evolução. Já é um passo. Já é o primeiro passo. É o início. O início desse processo é o arrependimento. Porque é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele é apenas, não basta, sendo necessária a expiação e a reparação. Então isso é os 3 pontos. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, a gente se arrepende, é o primeiro ponto. Depois nós vamos expiar aquela falta, aquele erro. Expiou aquele erro, precisa reparar. O que é reparar? Vamos dar um exemplo. Em uma encarnação, nós prejudicamos muito uma pessoa. E a gente, no final da vida, ou ao longo da vida, daquela mesma encarnação, a gente se arrepende e quer ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa foi embora, sumiu. A gente não consegue mais localizar. Então, o que vai acontecer? Na próxima encarnação, algo vai acontecer comigo que eu preciso passar por aquela experiência de novo. E como ajudar aquela pessoa? Aquela pessoa, aquele espírito pode voltar até na nossa família. Como? Para reparar aquele erro que nós cometemos no passado. Por exemplo, André Luiz tem uma colocação interessante. A mãe de André Luiz estava num plano superior ao que ele estava, da colônia Nosso Lar. Ela já estava num plano superior. Mas o André Luiz, o pai dele não era uma pessoa muito correta. Tinha muitas imperfeições. E ele sabia que o pai também havia desencarnado. E ele pergunta à mãe: mãe, e papai, como está? Seu pai, olha a colocação que ela faz, interessante no livro Nosso Lar. Seu pai está no umbral. Ele e as nossas irmãs, que eram 2, eram as 2 amantes que ele tinha enquanto encarnado, casado com a mãe de André Luiz. Ele tinha 2 amantes. Ele era casado e tinha 2 amantes. Desencarnaram, os 3 ficaram no umbral, ligados àquela vibração deles, aquele relacionamento que foi um relacionamento não muito correto. Então a mãe de André Luiz informa para ele:
eu vou reencarnar e vou casar outra vez com seu pai. E vamos receber essas irmãs como filhas. Olha a colocação. Imagine você estar na sua casa e seu pai, aquelas filhas, né, são amantes de uma outra encarnação. E essas filhas crescem, ficam adolescentes, ficam moças, né? E uma delas fala para ele assim: papai, eu vou trazer para jantar aqui o meu namorado. Ele, hein? Vai trazer o quê? O meu namorado. Vem jantar conosco aqui. Imagine a explosão de emoção que pode vir no coração desse pai. Porque ele sabe que aquele espírito, ele está reparando uma falta dele do passado, mas os sentimentos estão ali. Então, ele sabe que aquele espírito, inconscientemente, aquele espírito, ele ama aquele espírito, além de ser filha, agora, nesta encarnação, já teve um relacionamento no passado. Olha as emoções ali, olha a prova, olha a expiação que ele vai ter que passar para atender a ela, porque ela vai trazer um namorado para jantar. Imagine. Então é exatamente isso. Então o arrependimento é o primeiro passo. A expiação é o segundo. Mas a reparação, aí você completa todo o processo do seu crescimento espiritual. Tá, entendi. Mas eu tenho outra pergunta. Vamos supor, por eu estar fazendo alguma coisa errada em função da minha imperfeição. Mas vamos supor que no plano espiritual existe um ser das trevas, demoníaco, conforme a pessoa quer usar o nome, e que me induz ao erro. Eu sou isento de responsabilidade porque eu estou fazendo coisa errada, induzido por um demônio, por um espírito do mal, pelo diabo, o nome que você quiser usar. Mas eu sou isento de responsabilidade disso. Porque quem está fazendo não sou eu. Ele também eu estou fazendo, mas eu estou sendo induzido por esse ser das trevas. Eu sou isento de responsabilidade? Não, você não é isento. Os atenuantes vão ser diferentes, né? Porque você foi induzido, mas você permitiu essa indução. Ou seja, você criou um vínculo com esse espírito, né, trevoso, que essa ligação com ele que você deveria, né, exercitar para desligar, para que você não cometa erros, você não o fez. Você tem o livre-arbítrio. Você tem a sua condição espiritual. Você não precisa estar ligado a ninguém que faça o mal. Mas se ele consegue criar este vínculo com você, é sinal de que você está na mesma faixa vibratória. Claro, o atenuante você vai ter, porque você não fez sozinho, você fez induzido por um outro companheiro. No plano espiritual, na próxima encarnação ou nesta mesma encarnação, esses atenuantes vão ser considerados para você expiar ou provar aquele erro que você cometeu. Com certeza. Então, a decisão é sempre sua. Então, você que vai decidir. Se você então, quer, o cara está encalacrado. Você que vai fazer. Está encalacrado. Você decide fazer ou não fazer. Se você decidiu fazer, meu filho. Tá. Me diz uma coisa. Aí eu sou um cara, eu estou colocando sempre na minha pessoa para ninguém se sentir acusado de alguma coisa, né? Aí vamos supor que eu, ao longo da minha vida, faço diversas coisas erradas. Aí depois, cheguei na minha idade, hoje, garotão de 25 anos, parei de fazer as coisas erradas, mas tenho vontade. Eu não faço mais isso. Mas na minha cabeça eu tenho desejos ainda de fazer aquelas coisas erradas. Eu tenho a índole ainda de fazer, mas não pratico. Isso é um sinal de progresso? Isso é um sinal de progresso, mas lembrando... Continua inferior. O pensamento, a irradiação, aquilo que você vai vibrar em torno de você mesmo, está ligado intimamente ao seu pensamento, a sua forma de pensar. Ou seja, porque André Luiz mesmo, vamos voltar a André Luiz, ele diz que o nosso pensamento tem cor, tem cheiro e é materializado. Então, se dessas três condições o nosso pensamento continua ainda no erro, nas coisas ruins, ligado a uma coisa que não faz bem, nós vamos refletir isso. E aqueles espíritos que têm o mesmo pensamento, têm a mesma forma de agir,
desencarnado ou encarnado, vai se aproximar. Por quê? Porque vai se sentir atraído ou fixado nesse pensamento que você está. Então, muitas das vezes vai ficar mais difícil para você enfrentar uma situação se você não mudar o seu modo de pensar, mudar essa forma de agir. Então, começando pelo pensamento, colocar os nossos pensamentos acima das pequenas coisas, desses problemas. Tirar, não quer fazer mais, não faça mais. Não fique pensando em fazer, porque vai atrair espírito da mesma qualidade desses pensamentos. É verdade. Mas é difícil. Não pode deixar como disse, né, quando passa, né, posa, não deixar criar ninho, né? Mas é difícil. Mudar o pensamento. O indivíduo deixar de fazer coisas erradas, eu acho que é mais fácil do que ele tirar isso da cabeça, cara. Ah, sim, mas é o esforço de cada um. É o esforço de cada um. É a mesma coisa do alcoólatra. O alcoólatra, ele deixa de beber, ele deixa de ficar embriagado, ele vai para o AA, por exemplo, e fica 10, 20 anos sem beber. Mas aquilo está dentro dele, cara. Porque se ele der um mole, tomar um gole ali, ele cai. Porque o alcoolismo é considerado uma doença. É uma doença. Então, eu estou só dando uma forma de exemplo. Um exemplo, ele né? nunca vai deixar de ser. Exato. Ele deixou de praticar, de ingerir a bebida, mas aquilo está dentro dele. Mas então, um indivíduo que faz coisas erradas, que comete erros e deixa de fazê-lo, porque não, a partir de hoje eu não vou mais fazer. Mas ele, dentro dele, ele ainda está com aquilo. Sim, mas a gente entende que isso aí, né, Cássio? Isso já é o começo. É muito mais fácil deixar de fazer do que tirar isso, não fazer mais parte da vida dele. Isso aí. Eu acho até que numa encarnação o cara não consegue. Não consegue. É exatamente isso que eu ia falar. Muitas das vezes, por exemplo, o vício do cigarro, o vício da bebida... que buzinou para mim, buzinou para você também. Ele vai 2 a 3 encarnações com o mesmo problema. Nessa encarnação, eu não bebo mais, parei de beber. Era alcoólatra, parei de beber. Na próxima encarnação, eu ainda venho com o vício do álcool. Porque facilitando, eu volto com o vício. Porque ele ainda não foi erradicado. Então, muitas das vezes, dependendo desse espírito, da evolução desse espírito, pode levar 2 ou 3 encarnações para tirar totalmente aquele vício, aquele erro, aquele problema que nós levamos. O cigarro, as drogas, a bebida, enfim, todo o vício, a gula, todo o vício nós carregamos conosco, às vezes, 1, 2, 3, 4 encarnações para poder expurgar aquilo. Então olha a dificuldade que é. Então eu posso, não é do nosso assunto de hoje, mas eu posso traduzir, por exemplo, que uma pessoa que muito jovem se vicia em algo, é porque ela já tem dentro dela uma tendência natural ao vício por ter, não é obrigatório, mas é uma possibilidade de ter tido encarnações passadas vinculadas a esse tipo de vício. Pode. Com certeza. Porque a gente vê pessoas, igual o Faustão interrompendo, né? A gente vê pessoas que bebem a vida toda e não são alcoólatras, enquanto que pessoas jovens são. Pessoas que experimentam uma droga qualquer, uma cocaína, não fica viciado, fica e o outro alcoólatra. Com 2, 3 vezes já está viciado. Então essa tendência, essa facilidade de viciar é então em função, possivelmente, de uma vida anterior de vício? Exatamente. Então, é por isso que o perigo de muitas vezes a gente estar num local social, numa festa, alguém oferecer cerveja a uma criança, assim, um adolescente, né? Ah, ele já pode beber. Que espírito que está ali? O que ele trouxe da outra encarnação? Se ele era alcoólatra na outra, se ele toma o primeiro copo hoje, aqui nesta, vai interferir? Vai interferir. É todo o problema. Então, temos que tomar cuidado quanto a isso, porque todo vício, muitas das vezes, realmente, a gente vai levando para as nossas próximas encarnações. E a gente não sabe que espírito está ali, então é melhor seguir um caminho reto, um caminho de entendimento, para que a pessoa possa evoluir, que é a nossa grande missão, responsabilidade nossa com os nossos filhos, é a evolução daquele espírito. Deus nos coloca ele na nossa vida para que possamos ajudá-lo a evoluir. O indivíduo vem com um passado que ele não lembra e que falta somente um clique, um interruptor para ligar
ligá-lo novamente ao vício. E esse clique, essa ligação se dá, às vezes, num momento até de brincadeira. A galera tá ali... família. A família, às vezes, até os amigos. Você vê jovem de 14, 15 anos, tá com os amigos ali, não sabe o passado de encarnação anterior de vício, aí tá com a galera ali, vai lá, pum, aparece um pozinho, uma maconhazinha, um negocinho, uma droga qualquer. Ele experimenta só na brincadeira, porque tá com a galera. E se vicia com uma facilidade tão grande, por quê? Porque para não ficar fora da turma, ele pega a usa para não ficar fora da turma. Aí, em função de um vício anterior na encarnação, ele se torna um viciado nessa com muito mais facilidade. Enquanto que um companheiro que usa não é viciado, na hora que quiser larga. Por quê? Porque não tinha esse passado de vício. O Kardec, ele fala uma coisa muito interessante, inclusive aqui no Céu e Inferno, ele diz o seguinte: toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. E não for nesta existência, será na próxima, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então, se eu paguei algo nesta existência, não vai ser cobrado na seguinte. Mas existe exatamente esse cuidado do clique. É aquilo que devemos tomar cuidado, porque aquilo ainda está presente no nosso perispírito, está registrado, latente. Então, como você disse, pode acontecer de uma hora para outra, a gente não sabe. E a gente precisa vigiar e orar exatamente nesse sentido, porque vigiar os nossos pensamentos e orar para que não erramos mais no caminho. Bom, a gente sabe que, quando você falou assim, né, que toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída que tem que ser paga. E a duração desse que seria o castigo, o que depende? Aqui está se pondo esse tempo aí, essa duração desse castigo, né? Entre aspas. Exatamente. É interessante isso. O Kardec, ele diz assim: a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para o termo do sofrimento, olha que interessante, para acabar o sofrimento, é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. O espírito é assim e sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, ou abrandá-los e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços para praticar o bem. Então, quem é o árbitro? Nós. Então, nós somos responsáveis pela nossa evolução. Não quero sofrer mais. O que eu tenho que fazer? Melhorar. Melhorar como? Espiritualmente. Buscar o bem, fazer o bem, buscar melhorar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Porque ele diz, a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Subordinada. Então, temos que melhorar para sair daquele sofrimento. Aí, você falou esse negócio aí, eu me liguei numa coisa. Então, a lei humana é bem atrasada com relação à divina. Vamos colocar um indivíduo que é condenado a 30 anos de cadeia, 2 indivíduos, cometeram o mesmo crime, juntos. Esse é o exemplo que eu estou dando. Aí pegaram 30 anos cada um, os dois estão lá. Com 10 anos, profundamente arrependido, e o outro continua na boa, não está arrependido, nada, se sair vai cometer de novo. Pela lei divina, esse aí, com 10 anos de cadeia, já estaria livre, porque está arrependido, se regenerou, e o outro continuava. E na nossa lei humana, os dois têm que cumprir os 30 anos. Na lei, eu entendi que na lei divina... Não tem tempo determinado. Não tem tempo. Então, a pena é diferenciada em função do arrependimento. Não é isso? Da melhora do espírito. Da melhora do espírito. Então, se o indivíduo cometeu o erro e se melhorar logo em seguida, ele não vai sofrer nada. O sofrimento vai ser atenuado. E é exatamente. Por que não tem tempo determinado? Vai ter só reparação. Tem que ter sempre. Sempre é o arrependimento, a expiação e a reparação. Por que não tem tempo determinado? Exatamente por isso. Porque muitas das vezes a pessoa, com tempo determinado, ele vai
utilizar aquele tempo e não vai se arrepender de nada, não vai expiar nada, vai continuar no mal. E o tempo foi dado. Então, passou o tempo, ele vai ter que melhorar automaticamente? Não. Então, por isso que o tempo é determinado sempre pela melhora do espírito. Porque aquele pode ser também que aquele que tem, por exemplo, você tem 10 anos para sofrer. Tá bom. Com 2 anos ele se arrependeu, expiou e progrediu. Reparou tudo. E os outros 8 anos? Ele vai ficar sofrendo por conta de quê? Então, a lei divina, ela é perfeita. Então, quando isso acontece, o espírito já está pronto, já está liberto daquele sofrimento. Então, por isso não tem tempo determinado. Então, se o espírito... Estou puxando a corda que é... A ideia é essa. A ideia é essa. Se o espírito não se arrepende, permanece no erro, ele vai ficar indefinidamente sofrendo? Indefinidamente sofrendo. Este é a grande lei do Código Penal da vida futura. Exatamente isso. Enquanto o espírito não buscar o arrependimento, a expiação e a reparação, ele vai continuar sofrendo. E este sofrimento vai ser o tempo que for necessário para a evolução dele. Quanto tempo? Até ele cansar de sofrer. Não, exatamente. Até ele cansar de sofrer. Porque a gente também cansa de sofrer. Eu acho que é desse estado de eternidade temporária que se vem a ideia de que o inferno é eterno. Porque as comunicações que se deram há séculos atrás sobre a eternidade, ficar eternamente no inferno, é justamente por isso que quem está lá acha que é eterno, porque ele está sofrendo. Isso, é verdade. Com aquele pensamento que vai sofrer a vida toda, porque a eternidade. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Então ele vai sofrer eternamente lá. É verdade. A ideia de eternidade do inferno é em função disso. Então. Exatamente. E Kardec acabou com essa eternidade do inferno, porque a partir do momento... Ele coloca o limite. O limite, porque a partir do momento que o espírito busca o arrependimento, a expiação e a reparação, ele sai do inferno. Ele sai do inferno. Então o inferno não é eterno. Não. Quem que julga? Deus? Não. Não. É a nossa O consciência. inferno está da consciência dele. Exatamente. Como o céu libertar também. a consciência. O céu também é a nossa consciência, que vai nos credenciar por um lugar melhor. O nosso venerando Adolfo Bezerra de Menezes foi convidado por Maria para ir para um mundo mais evoluído. 2 vezes. 2 vezes ele disse, não, enquanto tiver um dos meus irmãos chorando e sofrendo aqui, eu vou ficar aqui. Então, por 2 vezes, Maria concedeu a ele a permanência dele neste planeta, nas vibrações deste planeta, graças a Deus. É verdade. Então, ou seja, só depende de cada um de nós. Né? Se nós queremos a felicidade, vamos fazer por onde ter essa felicidade. Isso a gente fala sempre, né? Em quase 6 anos de programa, Espiritismo em Foco, a gente sempre fala, a felicidade depende somente de nós, não depende, a minha não depende do Marco, nem do Cássio, nem do meu vizinho, nem da minha esposa. Renato, Deus é perfeito. Deus nos deu uma coisa importantíssima e que ninguém pensa sobre isso. Ele deu um instrumento de aperfeiçoamento. Esse instrumento chama-se livre-arbítrio. Eu sou o culpado pelo meu sofrimento. Eu sou o responsável pela minha felicidade futura, pela isso minha aí não é o vizinho, nem a esposa, nem o esposo. Nem Deus e nem o diabo vai me colocar num lugar bom ou ruim. Sou eu, com as minhas conquistas, com os meus erros, com as minhas imperfeições, com os meus acertos. Eu conquisto o espaço que eu vou merecer após o meu desencarne. E nas encarnações futuras. Mas eu sou o arquiteto. Mas não é assim aqui. É o instrumento que Deus nos deu, isso para a nossa vida aqui material. Para a gente conseguir ter uma vida melhor, de material, a gente ter um conforto. A gente não tem que estudar, a gente tem que se preparar. Quer ser um médico, um dentista, um engenheiro, um professor. Ele não tem que estudar. Ele não tem que se preparar para isso. Não foi do esforço dele. Porque se ficar de braço cruzado em casa, ninguém vai se formar em nada. Você não vai se formar em engenheiro, não vai se formar em dentista, não vai se formar em professor, qualquer profissão que seja. Se ficar em casa de braços cruzados, não vai. Foi o quê? O esforço. Então,
reportando para o mundo espiritual, né? Só depende de nós, a nossa felicidade eterna, nosso bem-estar, a nossa tranquilidade. O esforço, sempre é o nosso esforço. Não é assim, cara? Exatamente. E no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos coloca que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Diz lá, cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre as penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. Um exemplo perfeito disso é um suicida. Se você tem conhecimento que uma pessoa vai se suicidar e você, por maldade, diz, pode se suicidar, vai lá e pula. Você está cometendo um erro gravíssimo. Aquele que se suicidou cometeu um erro, mas aquele que deixou o outro se suicidar ou provocou a emoção no outro, olha só, isso é importante. Vamos supor que eu provoquei no outro aquela emoção, aquela angústia, aquela coisa ruim, e ele resolveu se suicidar por aquilo que eu disse ou deixei de fazer. Olha, nós somos responsáveis pelo suicídio. E vamos ser cobrados disso no mundo espiritual. Com certeza. Porque é o que diz o Código Penal da Vida Futura. Seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. Se nós temos a oportunidade de ajudar alguém a melhorar, a não cometer um suicídio, nós temos que fazê-lo. Porque se chegou ao nosso conhecimento, nós temos que ajudar. Porque isto vai influir no nosso crescimento espiritual e vai criar uma dívida que a gente vai ter que pagar. De algum modo, no futuro, a gente vai ter que pagar. Nessa parte aí que você respondeu, Renato, nós somos responsáveis somente pelos nossos atos. Está na Bíblia, foi dito que quem come uvas verdes é que tem os dentes rotos, né? Já viu essa passagem? É claro que o meu assessor para assuntos bíblicos não está aqui presente hoje, não são exatamente essas palavrinhas, mas a gente se atém ao pé da letra, mas o significado é esse. Quem come uvas verdes tem seus dentes rotos. Por quê? Porque a uva verde ela tem um ácido que corrói o dente, você vai sofrer, vai ter o sofrimento de ter comido uva verde, dando a entender que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Não tem jeito. Jesus falava quando ele curava, né? Quando ele tirava cada um segundo as suas obras. Ele falava, vai, volta a pecar. O que quer dizer com isso? Muda a tua vida. É interessante que tem um pesquisador espírita chamado José Herculano Pires. Ele traz muitas informações sobre o céu e o inferno, uma colocação, inclusive, tem lá nas pesquisas dele, quem procurar na internet, a análise de José Herculano Pires sobre o céu e o inferno é fantástica. Então, ele coloca exatamente isso, que cada um é responsável pelas suas atitudes. Também, o que Kardec diz, as atenuantes que, por exemplo, se a gente provocar algo ruim numa pessoa, nós também somos responsáveis. Então, nós somos responsáveis por tudo que fazemos para nós e para os outros. O que falamos ou que deixamos de falar para os outros. É a nossa responsabilidade. Então, por isso, cuidado. Por isso, volto à frase de Jesus. Orar e vigiar. Vigiar e orar. Vigiar os pensamentos, as atitudes e orar para que não erramos. Porque isto influencia e muito ao nosso crescimento espiritual. Isso influencia no nosso futuro. Queremos ser felizes? Queremos, mas para isso temos que nos tornarmos perfeitos, ou o mais perfeito possível, para que cada vez mais a felicidade venha ao nosso encontro. Porque a gente sabe que quanto mais a pessoa pratica o bem, mais as coisas boas acontecem com ela. Não é o contrário, não. Porque a gente acha que é o contrário. Existe aí até uma linha de pensamento que diz, eu faço tanto bem, só acontece coisa ruim. Não. Quanto mais o bem você faz, mais o bem vai vir para você. Mais luz virá. Porque ninguém busca a luz e acha as trevas. Ninguém. Quem busca a luz vai achar a luz. Quem busca as trevas vai achar as trevas. Isso aí com certeza. Isso aí. Então, quanto mais a pessoa fala, quanto mais o bem eu faço, mais desgraça acontece na minha vida. Exato. Mas sabe por que é? Está vindo aquelas desgraças? É porque se ele não fizesse o bem, as desgraças iam ser maiores. Elas vieram atenuadas. Piores, eram maiores.
Você falou aí há pouco tempo sobre... Herculano. Não, do Herculano não, do céu não ser eterno. E eu me lembrei agora, enquanto você estava respondendo, eu estava me lembrando de um papo que eu tive semana passada com uma pessoa, e a gente estava discutindo justamente isso. O indivíduo desencarna e vai para o inferno. Aí a gente estava questionando, porque um conhecido em comum se suicidou, e ele disse, esse está no inferno, não tem jeito. Aí eu falei assim, e se ele se arrependeu lá do ato? Ele, não, mas não tem jeito. Tá, e se ele se arrependeu? Não tem jeito. Mas como? Deus é surdo? Porque você como pai, eu perguntei a ele, se o teu filho está em sofrimento, você não puxa do sofrimento, eu puxo. E Deus não pode fazer isso para puxar alguém do inferno que está sofrendo e que está profundamente arrependido do seu ato? Não puxa. Por quê? Deus é insensível? Então, Deus é pior do que a gente? Hã? Deus é pior, pior do que eu, que puxo, tiro meu filho sobre mim. Então o assunto era justamente sobre isso. Pessoas que estão, seres, espíritos, que estão em sofrimento num umbral ou no inferno, não que você queira dar, e que estão profundamente arrependidos, eles são resgatados. Existem equipes de socorro no mundo espiritual para resgatar esses indivíduos, e eles vão arcar com o ônus do erro que cometeram, mas que eles vão ser resgatados, vão. Não fica na eternidade das penas lá no inferno. E aí, Renato, está se coçando todo. Não, o Cássio você falou sobre o Herculano. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar sobre da leitura que ele fez do livro? Tem, sim. É muito interessante. Inclusive, corroborando com isso que o Marcos está falando. Porque ele diz o seguinte, lendo-se o livro com atenção, o livro Céu e o Inferno, vê-se que é uma estrutura correspondente a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte do livro, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte do livro, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante a um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior, que é Deus. Então a consciência daquele espírito vai estar colocando ele na condição de melhoramento. Então exatamente isso que o Marcos falou. Se ele está lá nessa zona umbralina, que a gente teoricamente chama de inferno, mas se ele se arrepende e ele quer melhorar, quer resolver essa situação, como é que faz? Deus o permite, porque assim ele não quer que nenhum dos filhos sofra. Se nós, como pais comuns, seres humanos, não queremos, imagine Deus, que é a inteligência suprema do universo, que está presente em todo lugar. Não seria diferente. Nós seríamos... Deus seria pior do que nós, né? Aí não seria Deus. Aí não seria perfeito, não seria Deus, né? Porque nós que somos pequenininhos em relação a Deus, temos esse sentimento, quando o filho nosso faz alguma coisa errada, nós queremos ajudá-los a que ele se arrependa e repare aquele erro que ele cometeu. É assim com as leis humanas, quando alguém comete um crime, alguma coisa, ele não vai preso, ele não vai julgado, não vai passar um tempo na cadeia. Por quê? Para que é isso? Para que ele possa parar, pensar, se arrepender e se ressocializar e voltar para a sociedade. Essa é a função. Mas a gente sabe que a lei humana, infelizmente, os seres humanos deturpam tudo, e porque a lei é perfeita nesse sentido, é realmente para ressocializar aquele irmão. Mas como, infelizmente, as nossas cadeias na prática não funcionam assim, né? Pelo contrário, torna a pessoa pior ainda, não é isso? Mas a lei é perfeita. Então Deus, que é muito mais perfeito, nós não temos nem noção, né, da perfeição de Deus. Você acha que ele vai fazer alguma coisa errada? Você acha que ele vai fazer alguma coisa que... Você acha que ele não pensou em tudo? Então ele dá essa chance sim para todos nós. Graças a Deus, né? Graças a Deus que ele dá essa chance para todos nós, para que a gente possa se arrepender, como o Cássio falou, expiar e reparar. É assim que a gente vai crescer e evoluir.
É para isso que nós estamos aqui, né, Cássio? Exatamente. Exatamente para isso. Então, Cássio, nós estamos no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você desse suas palavras finais aos nossos telespectadores. Meus irmãos, então, essa obra, O Céu e o Inferno, que completou, dia 1º de agosto agora, 150 anos, é uma obra fantástica, em que todos nós precisamos ler e estudar, porque ali está a colocação da nossa vida, do que está acontecendo agora, do que estamos passando, da nossa evolução e a preparação para o nosso futuro, porque, na verdade, tudo depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso querer mudar, da expectativa que nós temos de uma vida melhor. Se queremos uma vida melhor, temos que começar agora. Na próxima encarnação eu faço. Não, faça agora, porque na próxima encarnação a condição vai ser diferente, as dificuldades vão ser outras. Então, tudo isso pode acontecer. Então, hoje é o dia essencial, o presente essencial para a nossa evolução. Então, eu gostaria de deixar a paz no coração de todos, a força espiritual e a vontade de estudar e de aprender, que esta doutrina é uma doutrina esclarecedora, muito grande, e nós precisamos dela ainda, graças a Deus. Com certeza. Meu amigo, obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Sabe que você já é sócio, né, da casa há muito tempo, né? Inclusive, é isso que nós estamos falando. Nós vamos falar também, na semana que vem, com a Maria Carolina aqui, né? Ela vai falar sobre isso, saúde emocional, mental, e pergunta, será que as nossas condutas interferem na nossa saúde? Né? Na saúde do corpo? Aí, é isso aí, né? Tudo depende de nós. Se nós queremos ter saúde, nós temos que ter boas atitudes, bons pensamentos. Senão, nós não vamos ter uma saúde do corpo. Então, você vê que a medicina, hoje, a medicina espiritual já está falando nisso aí, né, dos pensamentos, das nossas atitudes que temos que fazer para que a gente possa ter saúde corporal. Então nós vamos bater um papo bacana aqui semana que vem com a Maria Carolina, da Milagros. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o workshop que vai ocorrer no dia 15 de agosto, tá? Um sábado, falando sobre todos esses assuntos também lá no workshop. Então, muito legal, muito bacana. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, por essa 1h30 desse bate-papo que foi maravilhoso, bacana, gostoso. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.